Quero começar aqui falando com a Carol, que a Carol participou, assim, de um dos debates mais divertidos da internet. Quais deles? Foi... Pô, é que assim... Tem vários que foram muito bons. É que não foi um debate, né? Foi um massacre. Que foi o dia que vocês botaram a galera da Red Pill pra mamar. Que eles sentiram forte, Pô, né? ali Os foi... caras sentiram real. Estão chorando até hoje. Sim, a experiência foi incrível, né? Porque todo mundo tava... eu lembro que eu comentei sobre isso no Twitter, o pessoal falou, meu Deus, vocês vão debater com Red Pill, vai ter um debate entre feministas e Red Pill, né? Que eu fui junto com a Bruna Volpe e a gente debateu com... outros dois, que um deles é dono do Redcast e tudo mais, a galera que fala muito sobre Red Pill, e tava todo mundo com uma expectativa que os caras iam sentar na nossa frente e segurar, né, o que eles falavam na internet, eles iam sustentar. E no fim, os caras eram Red fofo. Os caras não tancaram real debate. Tanto que depois eles até fizeram live falando que a gente foi inquisidora, que a gente não deixava eles falar, reclamaram da mediação do Vilela. Meu, foi muito engraçado, porque no fim a gente tava tentando ver se eles falavam o que eles falam na internet, né? De MSOL, VSM, esse negócio de valor sexual de mercado e tal. E os caras na nossa frente... nada, sabe? Literalmente botou duas mulheres na frente deles e eles não sustentaram o que eles falam de mulher. Então foi um dos debates mais divertidos, porque foi tranquilo. Os caras realmente, a gente esperava que eles iam falar sobre mulheres mais de 30 anos, iam dar um de Campari na nossa frente. Nada, absolutamente nada. Eles continuaram só... tentando apaziguar um pouco o discurso, sabe? Pra não ser cancelado, eu acho. Mas eles não sustentaram nada na nossa frente. Nada. É muito louco, né? Porque eles têm esse discurso muito forte dentro das esferas Red Pill, de que o Red Pill é uma resposta ao feminismo, né? É até engraçado isso, porque na nossa frente eles também não sustentaram isso. Aí a gente falou, tá, e da onde que surge, né? Daí um deles, acho que o Ricardo Tomé, falou que é um negócio de desenvolvimento masculino, papapá, que não tem nada a ver com mulheres. Daí a gente até falou, tá, mas se fosse isso, até tudo bem. Não tem problema o homem querer se desenvolver, o homem querer cuidar da sua saúde mental, né? Fazer exercícios, se ressocializar, né? Ter contatos com outras pessoas. Pra gente não tinha problema isso. O problema da Red Pill mesmo é que o foco deles é falar mal de mulher. Então, assim, a gente tem várias pessoas que ficam acompanhando as subcomunidades Red Pill e os caras passam o dia falando mal de mulher. Ai, porque estria, ai, porque mulher mais de 30, ai, porque mãe solo, ai, porque mulher que não é assim. Parece que os caras realmente não gostam de mulher. Eles gostam de homem mesmo, porque na nossa frente a gente perguntava as coisas pra eles e o que eles falam na internet de valor sexual de mercado, de mulher mais de 30, nada sustentaram. A gente fez até questão de perguntar, tá, mas vocês falam tanto na internet sobre mãe solo, mais de 30, tem algum problema? Daí os dois, até o cara do Redcast falou, não, que isso, não tem problema nenhum. Os caras podem se relacionar sem problemas. Então, assim, o que nós percebemos é que nas subcomunidades, nos grupos deles, eles se sustentam, né? Um defende o outro, um fala o que o outro concorda, é aquela concordância entre eles. Mas quando tem mulheres na frente deles pra contrapor o que eles falam de mulher, eles não sustentam, eles não conseguem. Tanto que durante o debate, o cara do Redcast falou que eles estavam muito felizes, que agora eles estavam conseguindo assinaturas pra criminalizar a misandria. A misandria seria, supostamente, o ódio de mulheres ou a aversão de mulheres a homens. O contrário de misoginia, né? Que a misoginia é a aversão de homens em relação a mulheres. Ódio de homens em relação a mulheres. E eu até perguntei pra ele, como você sustenta isso? Como que você sustenta a misandria? Como que você coloca em dados e estatísticas que você vai criminalizar algo real? Algo que existe realmente? Tipo, como que os homens são afetados por isso? E ele não conseguiu explicar. Ele não sabia dizer, tipo, mas isso e aquilo, até porque eu falei. Nós temos realmente altos índices de suicídio masculino. Nós temos realmente altos índices de homens em situação de rua. Nós realmente temos homens nessa situação. Mas o que as mulheres estão envolvidas nisso? E eles não sabiam dizer. Então, tipo, realmente, eles sabem que os homens possuem problemas. Nós, feministas, também sabemos que os homens possuem problemas. Mas esses problemas não são baseados nas mulheres. Diferente dos problemas das mulheres, que são violência sexual, violência doméstica, feminicídio, que envolvem os homens. Então, a misoginia, ela tem
uma base, ela tem dados pra dizer que existe a misoginia. Porque existem os dados de violência de gênero. Tanto que nos últimos tempos, todos os índices aumentaram. Saíram os dados agora de 2022. Estupro aumentou, feminicídio aumentou, violência doméstica aumentou. Então nós temos dados pra basear a misoginia. Mas e eles pra basear a misandria? Porque uma coisa é a gente falar de saúde mental do homem, do cuidado que nós temos que ter em relação ao suicídio masculino, de como que o homem tem esse fardo, né, por questão do patriarcado, de como ele tem que sustentar esse patriarcado, né? Isso a gente, enquanto feminista, entende e concorda que tem que ser realmente reivindicado pautas para isso. Só que eles, enquanto Red Pill, não têm essas reivindicações. Até eles falaram pra gente que eles não tinham pautas, que eles não tinham reivindicações, que eles sabiam que existiam problemas pros homens e que eles citaram vários problemas. Eu perguntei, beleza, e como que vocês se organizam para resolver esses problemas? Como que vocês se organizam para resolver os problemas envolvendo o suicídio masculino? Que é muito forte, a conscientização, cadê? Né? E daí ele falou, quem resolve isso é a Red Pill. Eu falei, não, quem resolve isso é terapia. Quem resolve isso é uma psicóloga, sabe? É você buscando ajuda. Não é você culpabilizando mulheres por isso. E daí foi interessante que nesse debate as pessoas puderam entender que a Red Pill não é uma solução para os homens. Na verdade, ela é uma coisa paliativa que faz você achar que está havendo uma grande verdade oculta na sociedade, onde os homens são oprimidos pelas mulheres. Mas, na verdade, esses homens não percebem que é outro problema. O problema que afeta os homens envolve o sistema que nós estamos inseridos. Então, esses homens que sofrem com problemas psicológicos, que não buscam ajuda, que não procuram médicos, psiquiatras, o homem realmente, na grande maioria das vezes, ele não busca ajuda quando ele tem um problema. Ele acha que tem que aguentar tudo aquilo sozinho. E a gente percebe que a Red Pill, ela mantém isso. Ela não faz os homens se abrirem um com os outros, falar, cara, tô tendo um problema aqui na minha família, vamos conversar, tipo, os homens se abrirem realmente entre eles. Você não vê realmente um desenvolvimento masculino. Você vê eles direcionando todo esse sofrimento que eles têm reais do mundo, né, o problema da saúde mental, da violência, nas mulheres. É muito doido como você vê, é uma prática muito doida que a gente tem visto em alguns grupos extremistas ultimamente, essa coisa da boia factual. Então os caras se apoiam nessa questão de dados, que a gente tem falado desses dados há anos, saúde mental masculina, cuidado masculino, de como o homem carrega esse fardo com ele, só que fala assim, então olha como o homem morre mais, por isso homem é a vítima. Peraí, mas quem tá matando os homens? É esse o maior questionamento. Quando eles falam, os homens morrem mais, quem está matando esses homens? Outros homens. Faria sentido se esses dados de homicídio fossem mulheres matando homens. Daí justificaria a misandria. Mas são homens matando outros homens. E quando a gente fala de saúde mental masculina, também são homens pressionando outros homens. Então você vê homens falando para outros homens, você é muito feminino, você é gay, você parece uma mulherzinha. E os caras fazem isso com outros homens. E muitas vezes eles não percebem como isso é tóxico para os próprios homens. Ficar esse tempo todo a masculinidade, que a gente chama de masculinidade tóxica, né? De ficar cobrando masculinidade em você. Fala, não, olha o teu trejeito, olha o jeito que você fala, você tem que ter uma postura de homem. O que isso faz para a saúde mental dos homens? Vocês não são homens o suficiente, sendo vocês mesmos, né? Então a Red Pill, ela não te traz uma resposta, ela não te traz uma verdade. Ela te confunde ainda mais. Porque ao invés de te mostrar uma solução palpável, ela te mostra uma conspiração do mundo que não é real. Então, o que é real? Homens realmente morrem mais, mas quem os mata? Outros homens. Porque a violência entre homens é muito grande. É instigado isso desde sempre entre homens, a violência. Brincar de lutinha, brincar de arminha, bandido de ladrão. É o tempo inteiro brincadeiras que incentivam a violência de alguma maneira nos homens. E nas mulheres não. Você não percebe essa violência sendo incentivada nas mulheres desde pequenas. A gente é o quê? Ensinada a brincar de boneca, casinha, nanana. É ensinada a ser mais submissa, mais recatada. Enquanto o homem já é mais ensinado a dominar o mundo, a ter aquele lado das guerras, o homem das guerras, o homem que vai pra batalha, rararara. Então, tipo, essa violência tá muito ligada à masculinidade. E isso não é o homem. É importante a gente falar isso. Tá ligada a esse papel que é colocado no homem. Então, imagina,
nós mulheres somos cobradas o tempo inteiro do nosso papel feminino. Ah, você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que ser submissa, você tem que ser recatada. Já o homem não. O homem ele é cobrado em ter sucesso, ter dinheiro, ter boas condições, sustentar a família, dominar o mundo, ser grande, ter poder. Então a gente vê que esse fardo vai pesando no homem também. Vai pesando na saúde mental masculina. Porque imagina, se você não alcança tudo aquilo que falam que o homem tem que ser, quem é você? Você não é um homem o suficiente. Você vai seguir a lista lá do fúria, tradição, honra, pátria. Aquilo ali é extremamente... Tá maluco. Aquilo é extremista do masculinismo. O cara, eu vejo até outros homens comentando desse fúria e tradição e falando, cara, tu passa dos limites às vezes. Porque esses tempos ele lançou uma lista falando de coisas que mulheres tinham que fazer pra não ser estuprada. Bizarro, agora me pergunta, bizarro. não é mais fácil falar pros homens, não estuprem. Porque o público deles são homens. Então, por que ele vai fazer uma lista dizendo pra mulheres, isso daqui é a roupa que você usa, o batom que você usa, o lugar que você vai, a coisa que você frequenta. Enquanto o problema do estupro não tá nas mulheres e o que elas fazem, mas no estuprador. Então, a gente vê que o problema não é respondido de uma forma prática e real. É sempre colocando a culpa nas mulheres. E é se ver, né, nesse papel, se entender enquanto homem, falar, qual que é o meu papel? Eu sou um sujeito ativo, eu tenho direitos políticos, eu tenho que reivindicar por algumas coisas. Então, por exemplo, se a gente tem o problema da saúde mental masculina, cadê os homens se organizando para que existam campanhas nacionais pela prevenção do suicídio masculino? Não tem, cara. É muito difícil. E daí o que eles vão fazer? Campanhas para criminalização da misandria. Que daí é um problema supérfluo perto dos problemas reais e materiais dos homens. Sabe? Homens que estão... eles falam que os homens estão maior índice carcerário. E como que a gente soluciona isso? Criminalizando a misandria? Não vai. Porque não são as mulheres que estão fazendo os homens serem presos. Não são as mulheres que estão aumentando os homens dentro do sistema carcerário. Não são as mulheres que estão colocando os homens em situação de rua. É o sistema que a gente vive. Esse sistema tem nome, é capitalismo. Então, eu e você estamos imersos no mesmo sistema. Por isso que eu sempre falo, eu sou feminista marxista porque eu vejo os homens como camaradas. Eu não vejo o feminismo como anti-homem. Eu não concordo com essa ideia que as pessoas pensam que o feminismo é odiar homens. Pelo contrário, eu vejo que nós estamos lutando pelos nossos direitos, que por muito tempo foram negados, e os homens são camaradas de luta. Então, se eles entendem que nós estamos lutando por um direito, por exemplo, Lei Maria da Penha, que é um direito da violência doméstica, o que isso vai afetar os homens? Não vai afetar os homens porque só vai afetar quem bate em mulher, quem bate no filho, sabe? Não vai afetar todos os homens. Você mesmo não tem problema de existir uma lei de feminicídio, uma lei de violência doméstica, uma lei de estupro, se você não é agressor, se você não é estuprador, sabe? Por que você vai ser contrário a uma lei se você não é aquela pessoa? É a mesma coisa, um político corrupto ser contra a lei de corrupção. É a mesma coisa. A pessoa, ela tem um motivo pra ser contra. Quem é contra as leis femininas, as leis que eles dizem que são leis misândricas, né? Eles chamam as leis feministas de leis misândricas. É apenas quem violenta mulheres. Não são todos os homens que são ruins. E eles fazem parecer como se as feministas achassem que todos os homens são ruins. É muito bom esse seu recorte, porque eu acho que... E você até apontou na sua fala, e acho que é sempre bom a gente apontar mesmo, assim. Porque tem essa parada que fala, Red Pill é desenvolvimento masculino. Não é. Não é. Se você sentar agora em qualquer grande portal de Red Pill, qualquer grande site, canal do YouTube, podcast, que você for, eu aposto com vocês, pode fazer as contas, mais de 90% dos cortes, dos vídeos, dos artigos vão ser sobre mulheres. Você não vai ver um artigo falando sobre como cuidar do seu dinheiro, você não vai ver um artigo cuidar da sua saúde mental, você não vai ver um artigo como cuidar da sua família, você não vai ver um artigo sobre como se cuidar melhor. Talvez os caras falem de shape. No máximo, pra ser um Chad, né? Aquela pira deles do Chad, do Alpha e tudo mais, mas pra você ver como é supérfluo, né? Não é uma coisa que realmente vai no fundo dos problemas masculinos. Eles estão na superfície ainda. Eu vejo que a Red Pill, pra eles, é como se eles vissem uma nova verdade, mas na verdade eles estão na superfície do problema. Porque o problema tá muito mais abaixo. Se eles começarem a ver os dados e da onde que saem esses dados, por que os homens são maior índice de homicídio, quem que mata esses homens, por que mata, eles vão entender muito mais do que colocar a culpa nas mulheres, porque as mulheres não estão nos índices de agressoras, não estão nos índices que fazem os homens estarem em situação de rua, não. São as condições que os homens estão inseridos dentro do sistema que a gente vive. Então, é importante a gente sempre falar que a Red Pill ela não é a solução para os homens. Não é. É importante os homens se organizarem, os homens se comunicarem entre eles, terem esse desenvolvimento interno e se entenderem como sujeitos ativos, mas também tem reivindicações sólidas. Como a gente falou ali, da campanha de conscientização do suicídio. É algo que deveria ter realmente, sabe? E não tem.
E a gente sabe, mais de 90% dos índices de suicídio são homens. Então, por que esses homens estão se matando? E a culpa é das mulheres? Não é. Porque ainda existem muitos homens que se suicidam e que levam a família junto. Em casos de perda de dinheiro, dívida, foi à falência, leva a família toda junto. Então a gente vê aí um problema financeiro também. E volta ao sistema capitalista. Volta ao sistema que a gente está inserido. E por isso que eu sempre falo que os homens são camaradas de luta. Para nós, feministas marxistas, a gente vê como aliado. A gente vê que todos nós estamos inseridos no mesmo sistema que oprime nós dois de maneiras diferentes. Cada um recebe um papelzinho quando a gente nasce. Você recebe seu papel do homem, eu recebo meu papel de mulher. E a gente tem que suprir esse papel a vida inteira. E se a gente não supre? E se eu não me identifico com esse papel? E se eu não quero ser mãe? E se você não quer ser pai? E se você não quer ter sucesso, mulheres, dinheiro, grana e fama, mas uma vida tranquila, pacata, sabe? Com uma família de boa, sabe? E aí? Daí entra toda essa pressão de quem nós temos que ser dentro da sociedade. E eu vejo que a Red Pill, eles criam um novo papel pro homem. Porque já existe esse papel do homem de sucesso, o homem que precisa ter dinheiro, o homem que é garanhão, nananana, e eles vão criando um novo papel masculino para esses homens serem, que é ainda mais tóxico, e daí vão ser homens que odeiam mulheres. Né, que a gente viu aquele cara do Campari lá. Meu Deus, aquilo lá é o exemplo perfeito, sabe? O cara, tudo que ele fala, a culpa é das mulheres. Esse dia saiu ele falando da Barbie, do filme da Barbie, os stories dele falando. Eu ri, porque eu falei, meu Deus, o cara nem assistiu o filme da Barbie e tá criticando quem assistiu o filme da Barbie. Falando, não se envolvam com mulheres que assistiram o filme da Barbie. É foda porque eles criaram um novo papel que, assim, tem o Shed, que é o cara que precisa performar essa masculinidade no máximo. Que é o homem perfeito. Que é o homem perfeito. Né? E aí eles criaram um papel de vitimismo que, assim, a gente não... sei lá, não teve esse dom divino, essa herança divina de nascer Shed, então a gente é vítima porque a gente não ganha os bons, a gente não ganha as mulheres, a gente não ganha o sucesso, a gente não ganha nada. E é uma série de coisas que, pra mim, soa ser, tipo, até inocente, do como se você não precisasse trabalhar suas relações, se você não precisasse trabalhar sua carreira, o seu sucesso, as coisas, é como, não, se o cara nasce bonito, ele já é bem sucedido, ele já pega todo mundo, ele já é não sei o que, não precisa fazer nada. Então é um nível de alucinação e muito um vitimismo tão grande do tipo, não, eu mereço isso e eu só não ganho porque eu não sou bonito. E é um nível de paranoia que as pessoas vão criando, vão se movendo, né? Você vai falar, é a Red Pill, é a Black Pill, é não sei o quê. A Black Pill já é bem pior, né? A Black Pill já é mais ódio e misoginia, tem até A Black Pill, ela é bem conhecida pelos incel mesmo, Sim. pelo celibatário involuntário, teve... um lá nos Estados Unidos, inclusive, que tentou matar mulheres e depois se suicidou. Então, tipo, a Black Pill, ela já vai muito além da Red Pill. Você chega naquela superfície ali, achando que você vai ter desenvolvimento masculino, você termina odiando mulher. E querendo matar a mulher. Essa é muito Sem brinks. Sem brinks, galera. Tipo, você vai vendo o pessoal, eles vão indo cada vez mais entrando no funil, sabe? Você vai indo... esse é Blue Pill, né? Que eles falam que o homem normal, de boas, é o Blue Pill. Daí você vai indo Red Pill. Abri a visão, agora eu vejo que as mulheres que são opressoras e os homens são oprimidos. Daí você vai descendo cada vez mais naquelas subcomunidades que eles têm de Red Pill. Você chega na Black Pill odiando mulher. Querendo estuprar a mulher, literalmente. Eu recebo prints de comunidades de Black Pill falando que os caras preferem estuprar a mulher. Do que se relacionar, do que ter uma conversa, chamar pro encontro e tal. Eles falam assim, pra que eu vou pagar um encontro com uma mulher se eu posso violentá-la? E eles falam isso abertamente. Então, quando a gente fala desses discursos masculinistas, são extremamente tóxicos. O pessoal acha que é brincadeira, não, porque não vai levar nada, que isso, que eles vão fazer? Mano, tem gente da Red Pill que agora tá querendo acabar com a Lei Maria da Penha. Então, tipo, simplesmente os caras veem as leis femininas que aplacam violências femininas como um problema pra eles. E quem são eles pra achar isso um problema, sabe? Quem são eles pra achar a Lei Maria da Penha um problema, a lei de feminicídio um problema, a lei de estupro um problema, lei de assédio um problema, sabe? Eu vejo eles debatendo sobre assédio, falando, agora tudo é assédio. Porque os caras não sabem o que é consentimento, os caras não sabem chegar numa mulher, sabe? Os caras não sabem como tocar, como ter um elogio, como falar uma coisa que não seja chamar a mulher de gostosa, sabe? Xingar, gritar na rua, buzinar. Então, assim, eles incentivam ainda esse... É literalmente um masculinismo, né? O movimento masculinista, ele é extremista, ele tem esse pensamento de que a mulher é o grande problema do homem. E o movimento feminista não é assim, né? A gente vê que o problema tá no sistema, realmente, e não no indivíduo homem. A gente vê que o problema é estrutural e não individual. O problema não é você, o problema é a estrutura que a gente tá inserido, sabe? Então eu vejo que os Red Pill, eles individualizam muito o problema. Eles falam, o problema é a mulher. A culpa toda tá na mulher.
Mas não, cara, o problema tá na estrutura que nós dois estamos inseridos, que bota um contra o outro, que fica criando essas rachas. O correto é a gente se juntar e lutar contra esse sistema que nos oprime igualmente. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Homens são camaradas, principalmente homens que entendem a violência das mulheres. Homens que veem os dados e falam, cara, eu jamais estaria do lado de um brother que bateu na namorada. Eu jamais estaria perto de um cara que pega a menina bêbada na balada. É isso, sabe? É isso que a gente tá falando dos homens serem camaradas. Dos homens, quando verem, tipo, uma mulher vulnerabilizada, como aconteceu ontem, que saiu de BH, uma menina que sofreu violência sexual. Cara, quantos homens que ela foi passando, assim, o amigo que daí mandou pro Uber, e daí o Uber com outro cara deixou ela na rua, daí outro cara pegou ela pelas costas e estuprou ela. Então, assim, quantos homens que tinham ali e quantos deles que realmente sabiam o que é cuidado? Cuidar de uma pessoa, sabe? A gente fica pensando nisso. Pô, 4 homens foram passados ali, sabe? Então, como que nenhum deles teve cuidado pela menina que tava caída, sabe? Alcoolizada. É esse negócio de camaradagem que a gente espera dos homens. Não é tipo, eu não espero que você pinte sua unha de preto, que você bote uma saia, um vestido. Eu espero que quando a gente esteja sofrendo uma violência, ou vocês vejam que pode acontecer uma violência, de um brother de vocês pegar e aquela menina tá bêbada, vamos dar carona pra ela, vocês falem, não, vou pedir um Uber pra ela. Sabe? Porque é ali que vai acontecer a violência. É ali que muitos homens violentam mulheres. Então, aonde está o papel desses homens junto da gente, sendo camarada? É observando também os outros homens e a si mesmo. Não é querendo se desconstruir, fisionomia, não, agora eu vou pintar a unha, colocar glitter na barba. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de realmente se entender como sujeito, entender os camaradas que estão ao teu redor, os teus amigos, e ver o que é feito. Ver se o teu amigo é abusivo com a namorada, trocar ideia, falar, e aí, mano, como é que tá teu relacionamento? Tá de boa? Tranquilo com a tua mina, de boa, pá. Isso é você ter esse cuidado. É literalmente os homens começarem a ter esse tato com a violência um pouco maior. De entender o papel deles e o papel dos homens ao redor deles também nessa violência. Porque a gente não fala que, todos os homens vão violentar. Não é isso. Mas existe o potencial pela força do homem de poder fazer aquilo, de ter essa força, de ter esse potencial de poder fazer algo, sabe? Isso não quer dizer que ele vá fazer, mas ter o potencial de fazer, sabe? Eu sempre falo isso, não é todo homem que vai abusar uma mulher, mas se esse homem tiver a vontade, ele tem o potencial, ele tem a força, ele tem o peso, ele tem o tamanho, sabe? Então, assim, a gente tem que entender isso como uma crítica, realmente, a como que esses homens podem se aliar a nós, sem ver que a gente é anti-homem, sabe? Porque não é assim. A Red Pill cria muito esse negócio de que nós somos anti-homem. Não é assim. Nós não somos anti-homem. A gente é contra estuprador, agressor, assediador, sabe? Pedófilo. A gente não é contra homem. A gente é contra quem violenta mulheres. E aí entram os homens que vão nos apoiar. São os homens que vão ver, por exemplo, uma mulher numa balada sendo empurrada pelo namorado e vir tirar esse cara de cima. E dar um chega pra lá pro cara. Sabe? São esses papéis que a gente espera dos homens. E não, como o pessoal fala, eu vou virar desconstruído, vou começar a pintar a unha e usar saia. Não é isso, cara. Eu não espero que tu mude a tua vestimenta. Eu espero que tu mude o teu pensamento. Sabe? Eu espero que tu mude o papel que você acha que o homem tem na sociedade, de que tem que estar o tempo inteiro ganhando dinheiro, sucesso, mulheres, e no fim a violência vai chegando nas mulheres e os homens não estão nem aí, sabe? Então é entender esse papel também do homem e ver que nós não odiamos homens, as feministas não odeiam homens, e eu acho que quem cria isso de que nós odiamos homens são as pessoas que têm medo dos homens saberem o que é realmente feminismo, sabe? Dos homens estarem do nosso lado. Eu acho que quem cria essa narrativa de que o feminismo é anti-homem, de que nós somos contra homem, de que nós odiamos homem, é quem quer afastar realmente os homens de entender o papel deles na luta junto com a gente contra o sistema, que eles também são oprimidos. Os homens também são oprimidos dentro do sistema patriarcal, dentro do sistema capitalista. Então, os homens entenderem esse papel deles é muito mais importante do que a desconstrução física, sabe? A galera fala, homem agora é de cropped, é desconstruído. Cara, pra mim, um homem desconstruído pode estar vestido que nem você, tranquilão. E simplesmente o cara saber muito sobre violência de gênero. O cara saber sobre abuso, sobre violência doméstica, sobre feminicídio, e se preocupar com pautas relacionadas a isso. O cara entender realmente essas violências, né? É importante, porque
entender o papel dele nessas violências também. Se ele já fez alguma coisa, se o amigo dele já fez, se o pai dele já fez, se o irmão já fez, tá sempre atento. Porque às vezes a violência tá dentro da sua casa. Tem muitos homens que são próximos de mim que falam assim, cara, eu me conectei ao feminismo quando eu percebi que o meu pai batia na minha mãe. E que eu poderia virar um homem violento porque eu via dentro de casa a violência. E o meu pai, desde pequenininho, batia na minha mãe. Então eu comecei a normalizar a violência como se amor fosse violência. E daí esses homens conheceram o feminismo e falaram, caraca, eu poderia ser um homem muito violento nos meus relacionamentos. Se eu não tivesse conhecido o movimento feminista, não tivesse conhecido as pautas que vocês têm em relação aos homens e como que afeta realmente a saúde mental masculina, sabe? Essa pressão de ser homem, do que é ser homem, cria uma pressão tão grande que gera, infelizmente, a violência a quem tá ao seu redor, né? Isso que você assistiu foi um corte do nosso podcast com a Caroline Sardá. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte para você assistir e não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!